muito se fala de um plano de um governo oculto, né? E acho que o melhor para nós que estamos despertando no nosso processo de autoconhecimento é entender como que está acontecendo o jogo para a gente entender as regras e poder jogar da maneira como a gente imagina ser o correto, né? Legal. Mas existe esse governo oculto. Então, o que seria esse plano de governo oculto existente no mundo hoje em dia? Acho que a principal dificuldade de se conversar sobre governo oculto é definir o que é o governo oculto. Porque a gente trata esse assunto, principalmente quem está escutando pela primeira vez, como algo caricato. E acaba descartando por não entender o conceito de governo oculto. Governo oculto não é algo que nós temos uma mão escondida que está, sabe, a gente utiliza muito metáfora e utiliza algumas histórias para definir o que é um governo oculto, mas fica mais interessante, pelo menos na minha mente, de você entender o que seria esse governo. Vamos tirar o oculto então. O que seria esse governo mundial? Uhum. Se a gente olha o resultado, vai de trás para frente, não tenta procurar, então quem é esse governo? Quem que governa? Não, vai no resultado. Começa a observar as coisas que acontecem na ponta. Então começa a observar quais são as discussões políticas que acontecem numa eleição no Brasil. É um partido dito de esquerda, brigando com um partido de direita, dito de direita, 2 candidatos e o povo polarizado, certo? Uhum. Certo. Observa as eleições dos Estados Unidos. É um partido dito de direita, brigando com um partido dito de esquerda, com 2 candidatos polarizados na população, certo? Certo. Exatamente. Vou encurtar a história. O Canadá é igual, a França é igual, o Portugal é igual, a Espanha é igual, a Alemanha é igual, a Inglaterra é igual. Peraí. Qual que é a probabilidade da mesma coisa estar acontecendo no mundo inteiro ao mesmo tempo? É claro, mas não são todos os países. É claro que não, né? A gente tem uns lugares com as ditaduras, tem uns lugares com poucos, mas estamos falando, né, tipo, vai excluir a Rússia, a China disso, obviamente. Mas também podemos observar o que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo na China. Então, a minha ideia, primeiro, assim, começa simples. Começa a observar quais são as discussões, a forma que a coisa acontece. E depois começa a ver quando movimentos mundiais começam a acontecer e como eles são propagados e divulgados nessas mesmas localidades. Então, a gente está passando pelo conflito Israel e Irã agora. Está super recente, legal. Então, começa a observar como isso é divulgado nesses mesmos países. No Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, na Inglaterra. Você vai perceber que tem uma similaridade na comunicação, na periodicidade que você divulga, como você divulga, nos textos jornalísticos. A gente tem diversos vídeos lá no canal, nos cursos, nas palestras, que a gente mostra a mesma notícia sendo divulgada com o mesmo texto em locais diferentes. A gente fala assim, poxa, qual que é a probabilidade disso acontecer? Diversos veículos divulgarem sobre o mesmo assunto da mesma forma. Uhum. Isso prova que tem um governo? Não, eu tô tentando incentivar o questionamento. Questione. Para analisar. Analisa. Analisar na ponta. Começa a analisar. Uma outra forma, que desde o primeiro livro, desde o primeiro curso, desde os primeiros vídeos, é o famoso follow the money no inglês. Então, siga o dinheiro, escolhe uma empresa. Se você quiser escolher a padaria da esquina, não tem problema. Fica mais fácil se você escolher uma multinacional. Você vai chegar mais rápido no resultado final. Mas se você escolher um negócio local ou familiar, vai dentro dos fornecedores. Então, quem fornece a farinha da padaria, não tem problema. Você pode ir por esse caminho. Uhum. Mas se for para uma multinacional, começa assim. Quem é o dono dessa multinacional? Provavelmente uma sociedade anônima, que você tem acionistas majoritários. Você vai ver que acionistas majoritários você tem grupo de empresa. Tá bom, pega o grupo de empresa que tem a maior ação dessa empresa. Quem é o dono desse grupo? Provavelmente um outro grupo, um grupo de investidores, e vai seguindo o dinheiro. Quem que é o dono do dono, tá? Uhum. Se você fizer isso para qualquer segmento, você vai começar a achar grupos, os mesmos grupos, são donos de diversas multinacionais no mundo inteiro, de segmentos completamente diferentes.
Então você vai ver que para você controlar um segmento ou para você controlar a economia, eu não preciso de controlar milhões de pessoas. Eu preciso de poucas empresas, e aí a gente está falando de que sejam 50, 40, 30, 100 para 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. A gente tem, se não me falha a memória, 8 grandes grupos que controlam a indústria alimentícia no mundo. São 8 grupos. Nossa. Então eu não preciso controlar as milhares de empresas alimentícias que existem no mundo. Eu controlo o topo. Que controlam as empresas de mídia também, são poucos. De mídia também é a mesma coisa. Começa a ver, pega segmentos. o mercado automotivo, começa a pegar farmacêutico, segue o dinheiro. Você vai ver que são poucas empresas, e se você for atrás dos nomes que a gente conhece, existem empresas que são empresas de investimento, que investem em diversos segmentos, que controlam diversos segmentos. Então, você vai ver aeronáutico, automobilístico, farmacêutico, alimentício, a mesma empresa de acionista majoritário ou com uma grande participação dentro daquela empresa. Então, começa a pensar em governo e o oculto, porque você que não está vendo, porque está um dedo da sua cara. Entendi. Você que não está vendo, é oculto para você, Uhum. porque não foi pesquisar. Se você pesquisar, não vai mais ser oculto. Entendi. Então, é oculto pra você. Para você. Eles não estão atrás. Ninguém está se escondendo. Você pode seguir o dinheiro. Está se escondendo assim, atrás de grandes nomes. E os donos, as pessoas que são tá bom, um grupo de investimento, tem pessoas investindo. Quem são essas pessoas? A gente tende a achar que é algum político famoso ou que é aquela pessoa que você... Não, você não sabe o nome dessas pessoas. Você não conhece. Se você conseguir um contrato social dessa empresa por um acaso, você não vai saber quem é aquele nome. Dificilmente você vai saber quem é aquele nome. Aí tá oculto, então. Aí eu vou oculto. Aí é que entra o oculto. Uma mão oculta e tudo mais. Então, para ter controle do que acontece no mundo, eu preciso controlar o dinheiro, a economia, a questão das finanças, né? As narrativas. E aí, a partir daí, eu começo a controlar aí que cascateia. Aí eu vou controlar as narrativas eu vou direcionar com o que me traz mais dinheiro, que me traz mais poder, né? E dentro do dinheiro e poder, aí a gente pode chegar à conclusão que quem tem a maior, vamos falar, maior chance de ser eleito nas campanhas no mundo é quem tem mais investimento. Certo? E investimento vem da onde? Da onde que vem o dinheiro? Dessas empresas. Dos consumos das pessoas. Na ponta. Na ponta. Mas na causa lá, na raiz... Nas empresas. E as empresas vão eleger quem? Quem vai governar de acordo com o que interessa para essas empresas. Então, não precisa falar de extraterrestre, de espírito, de qualquer outra coisa, para começar a falar de governo oculto, e nem de uma grande conspiração de meia dúzia de pessoas que estão ali... que são conhecidas e querem... E que estão governando o mundo. Não é isso. Você pode analisar isso de uma forma econômica, de movimento de mercado, onde eu tenho... Você estuda economia, onde você tem poucas empresas que dominam o mercado. Né? Oligarquias. Por exemplo. Então, e aí você tem, quando combina, não pode combinar preço, não sei. Então, o que acontece é que você tem um cartel Sim. dominando o mundo. Um oligopólio, esse seria exatamente, o oligopólio. Então, esse seria o governo oculto. Um conjunto de empresas que dominam o mundo, porque eles investem em diversos segmentos. E quando que começou olhando para o lado ali da polarização? Teve um período, porque... Sempre foi assim ou teve alguma coisa que aconteceu com algum interesse de colocar metade dos países um contra os outros? Isso é uma coisa recente? E qual seria o interesse por trás disso? Essas coisas são cíclicas, né? A gente fala que o ser humano, ele evoluiu tecnologicamente. Está muito claro na nossa história, né? Mas moralmente e eticamente, nós somos os mesmos. A gente pode observar em qualquer período da história, costumo brincar com as pessoas, se o cancelamento da internet hoje não é o apedrejamento da época de Cristo. É a mesma coisa, é o mesmo comportamento. Que agora a gente não tem mais pedra na mão, tem um celular. Então a gente vai lá e cancela a pessoa. Antes a gente dava uma pedrada. A ética e o comportamento é o mesmo. É a tecnologia que você está usando para ferir o outro é que mudou.
Então, o nosso comportamento é cíclico. Dentro desse comportamento cíclico, a gente tem que entender qual o período em que a gente está vivendo, né? Essa questão da polaridade, ela sempre existiu de alguma forma, né? A gente sempre foi tendencioso a um radicalismo de alguma forma, mas ela é alimentada quando interessa. A frase dividir para conquistar é mais velha que andar para frente, né? Então, quando se precisa dividir a população, porque ela está se organizando de uma forma que não interessa para esses que estão no comando, então se eu preciso dividir, a melhor forma de dividir é você investir na polarização em cima do radicalismo, seja ele político, seja ele de ideologias. Né? O governo oculto faz muito isso. Ele não mexe só na questão econômica. A questão econômica é a base da manipulação, mas ele mexe na questão cultural e ideológica. Ele pega causas, e aí vamos tocar na ferida então um pouquinho? Vamos dar um exemplinho para doer um pouquinho a pele? Bora. Ele pega causas justas e deturpa, como um feminismo, onde as mulheres, historicamente, na história recente, foram prejudicadas por políticas, certo? E costumes que foram inseridos, onde a mulher justamente resolve lutar pelo seu direito para votar, para ter salário igual e tudo mais. O que o governo oculto faz? O ódio aos homens. Ou seja, eu inverto. Uhum. Então, para o governo oculto não interessa, não é a igualdade. Não precisa, o discurso da igualdade que é bonito, bacana. Usa esse discurso que é real, que é isso, que pessoa que você vai parar alguém na rua e vai falar assim, não, homem tem que ganhar mais que a mulher porque é homem. Alguém vai concordar? Você não interna. Hoje em dia internaria, né? Não, interna. Uma pessoa um livre pensador, alguém que realmente não está sendo manipulado pelo que está acontecendo, tá? Uhum. Porque se você falasse isso, sei lá, talvez há 60, 70 anos atrás, está enraizado na sociedade. Sim. A gente tem comerciais, se pegar comerciais do começo do século passado, tem depreciando a mulher. Vocês devem ter visto isso. Uhum. É senso comum. Então, isso foi colocado também propositalmente, mas dá para a gente conversar sobre isso, nessa depreciação. Então, é natural que em algum momento isso comece a inverter num movimento natural, quando o chamado feminismo é criado e a mulher começa a ter um pouco de mais voz. Então, justo. Então, o que o governo oculto faz? Pega esse movimento e transforma. Para ter uma polaridade. Para ter uma polarização, para jogar um contra o outro. Por aí é o seguinte, se eu falar que é um absurdo uma mulher falar que o homem não presta, por exemplo, já tive amigas no Facebook falando nenhum homem não presta, nenhum homem é um bom pai. Eu falei, peraí, eu não sei com quem você está vivendo, mas me inclua fora dessa, porque eu sou o melhor pai que eu posso ser. Eu posso não ser um bom pai na visão de alguém, mas é o melhor que eu posso ser. Sim. Entendeu? A sua intenção é de ser um bom pai. Eu nunca tratei mulher de forma diferente. Por que você, por ser mulher, por que você está falando você está me incluindo? Uhum. Tá certo isso? Tem alguma coisa que não está encaixando. Então é para realmente jogar uma pólvora contra o outro. Para jogar um contra o outro mesmo, para o negócio pegar, entendeu? E tem um objetivo final disso, né? Do dividir para conquistar, mais uma vez. Qual que é o propósito? Então fica mais fácil de controlar, né? Fica mais fácil de controlar. Fica mais fácil de controlar. Toda vez que a gente se organiza, de alguma forma, ideologicamente, a coisa começa a ficar mais organizada em termos de mais informação, mais despertar da consciência. Ou seja, a gente começa a perceber mais o que está acontecendo, joga alguma preocupação em cima. Pode ser um conflito, pode ser uma crise econômica, pode ser uma coisa pontual dentro de um país cultural ou econômica, tanto faz. Se joga alguma coisa e, ultimamente, nesses últimos anos, visando essa polarização. Pelo período que a gente está vivendo. Tem um período interessante que a gente está vivendo, e aí pondo um pezinho no extrafísico, é um final de um ciclo experiencial que a gente está vivendo. A gente está no final de uma experiência. Não é amanhã, depois, o mundo vai acabar agora, não.
Estamos falando aí de centenas de anos, mas é um final de um ciclo. Seria a transição planetária? Conta um pouquinho mais pra gente. O que seria essa... Tem gente que fala transição planetária, então que também é uma expressão que acabou tomando uma conotação não tão interessante, porque quando se fala transição planetária, se leva normalmente para a questão então tudo vai melhorar, Terra 5D, Era de Ouro, mas baseado em quê? Baseado em quê que vai melhorar? Que alguém vai vir e vai falar melhorou? A partir de agora só ficam os bonzinhos e os ruinzinhos vão embora? Por que não fizeram antes, então? Vai esperar o quê? Por que deixou, então? Tem diversos questionamentos em cima disso. Mas a questão é ciclo experiencial. E fim de ciclo não quer dizer que o próximo vai ser melhor ou pior. É só um fim de ciclo. Uhum. Como tudo na vida. Como tudo. A Terra tem um ciclo físico, né? Da fisicalidade da Terra. Então, assim, será que vai acontecer uma nova era do gelo? É claro que vai. Já aconteceram diversas. Vai cair meteoro? É claro que vai. Quantos já não caíram na Terra? Vai ter tsunami? É claro que vai. Quantos já não tiveram? E tantas outras coisas. O que não dá para falar é que todo dia vai acontecer uma tragédia, essa tragédia nunca chega. Já deve ter escutado isso, né? Sim. Né? Para guardar água, né? Vai para um bunker, comprar atum em lata, né? A gente escuta isso todo ano desde 1970. Então, isso também é proposital, né? Então, o dividir para conquistar ele é segmentado, né? Esse que eu acabei de falar agora é o dividir para conquistar da espiritualidade, né? Compra água, o atum em lata, vai pro bunker, né? Ou a luz venceu também, né? Não foi nada, vamos vir te resgatar, senta e espera. Uhum. Essa parte da espiritualidade. Então, essa questão de fim de ciclo é o ciclo natural experiencial, não da Terra, da humanidade. E não quer dizer que todo mundo vai morrer e depois vai começar do zero. Do zero. Não é isso. É só um período, é uma era que termina e começa outra. Então, o fim dessa experienciação é um momento em que, alegoricamente, se você procurar na lenda do Uno, por exemplo, fala da colheita, né? Se você procurar, então, nos textos da Bíblia, fala a separação do joio e do trigo. Então, é um período em que você tem a chance de sair da Terra pelo despertar consciencial. É um momento em que está mais propício a sair. Como? Tá? E ir para Seria? onde? Né? Ir para onde? Pra Como que fora. nós sairíamos? Despertando. Então, como que isso funciona? Aí vamos entrar numa outra seara. Eu costumo dizer que o despertar da consciência é responder ou tentar responder o máximo possível de duas perguntas. Quem somos e onde estamos? E nesse trabalho, nessa pesquisa, nessa procura de responder quem somos e onde estamos, a gente vai acabar respondendo outras questões. Porque muitas vezes a gente quer ter as nossas questões respondidas, mas a gente não sabe que pergunta fazer. Então o despertar ele começa com procurar as perguntas. Que pergunta eu preciso saber? O que realmente eu quero saber, né? Então, dentro desse quem somos e aonde estamos, a gente vai começar a entender o que é o planeta Terra. Então, para entender, inclusive, você colocou, poxa, então é a transição planetária? Transição do que para o quê? O que é o planeta? Aonde ele está? Para onde ele está indo? Por quê? Baseado em quê? Quais são as evidências? Qual que é o histórico? Para eu tentar entender o que está por vir. O mesmo serve para nós. Então, peraí, eu fui criado na Terra? É a minha primeira experiência? Se eu sei o que é o planeta Terra, eu vou descobrir que não. Já estou indo no final, mas ninguém começou a sua experiência aqui. Tá bom, então eu vim para cá. Eu vim para cá por quê? O que aconteceu para eu vir para cá? Eu escolhi vir para cá? Por que eu não lembro? Por que eu não tenho essa informação? Não tem outras vidas ou essa é a única vida? Por que eu não lembro de outra vida? E tá cheio de resposta pronta. E eu não estou querendo dar mais uma resposta pronta. Eu estou querendo trazer as perguntas para que as pessoas pensem nessas respostas. Eu posso falar o que eu acho, que beira ao irrelevante, porque eu sou só mais uma pessoa dando a sua verdade.
O importante é o que você conclui dessas perguntas. Quem é você? Por que você não lembra de quem você é? Mas não me dá uma resposta pronta do espiritismo ou de qualquer outra coisa que você escutou. Dá uma resposta do que você acredita por você. Por que você não lembra quem você é? Tipo o véu do esquecimento que todo mundo fala. Isso seria uma resposta pronta. Uma resposta pronta. E aí vamos então, por que do véu do esquecimento? Então, provavelmente você já deve ter escutado dentro do espiritismo que a gente esquece porque a gente fez alguma besteira na outra vida e agora não é legal lembrar porque a gente tem que melhorar para evoluir. Melhorar para evoluir e tudo mais. Tá bom. Como que você vai pagar alguma coisa que você não lembra? Chegou a fatura do cartão, você fala, não comprei isso não. Como é que você vai pagar alguma coisa que você não lembra? Ah, mas e se você lembrasse que um filho seu te matou em outra vida? Eu concordo. Ia ficar estranho, não é? Uhum. Agora minha pergunta é, e se você lembrasse de tudo o que você já viveu desde a primeira encarnação, na segunda você repetiria as mesmas besteiras? Desde a primeira. E o entre vidas? Não é mais inteligente? Sim. Pelo menos na minha cabeça. Tá? Então, se eu venho pra cá, encarno, não lembro quem eu sou antes da encarnação, faço um monte de besteira, desencarno, falo, pô, preciso voltar porque realmente eu dei uma mancada. Aí eu volto sem lembrar o que eu fiz. A chance maior é eu repetir a besteira ou consertar o que eu fiz? Repetir a besteira. Total. A gente não tem o dizer que um povo que não lembra de sua história está fadado a repeti-la? Uhum. Porque na encarnação isso não é verdade. Alguém que não lembra o que fez está fadado a repetir. E vai repetir indefinidamente. Então, peraí. Que sistema é esse que me faz perder a memória e me faz repetir os erros? É um sistema de evolução ou de prisão? Eu estou te levando no meu raciocínio. Não quer dizer que ele é certo. Uhum. Sou eu respondendo a essas perguntas. Não, é até muito bom você dar esse norte, porque a minha dúvida era como que uma pessoa que está assistindo aqui a gente, né? Inclusive nós dois, estamos ouvindo essas perguntas para a gente refletir, mas a gente não tem ninguém para ajudar a gente no nosso raciocínio, né? Sim. Eu vou ficar pensando até o momento que eu vou falar, não sei a resposta. É isso. E então, é isso que a gente faz. Então é importante ter o seu ponto de vista. Por isso o catalisador. E é legal, porque nos livros, nos cursos, eu não dou só o meu ponto de vista. A gente dá 2, 3, 4, 5. E você escolhe. E muitas pessoas levantam a mão nos cursos e falam assim, tá bom, mas o que é? Eu falo assim, você decide o que é. E as pessoas não estão preparadas para isso, porque elas querem um guru. Elas não querem alguém que ajude, elas querem alguém que dê a resposta. Então me fala o que é. É mais fácil, né? Você transferir. É mais fácil. mais fácil você mais simples. Né? Mais fácil você transferir a responsabilidade para alguém e falar, foi ele que disse. Isso, é a terceirização do despertar. Terceirização. Eu coloco na sua mão o meu despertar. O que não existe isso. O que eu falei no começo, ninguém desperta ninguém. Ou você se desperta ou você não desperta. Mas então, continuando o ponto, então, que você falou, né? Muito interessante. Que sistema é esse que não nos dá, de fato, a oportunidade de virmos para evoluir, mas sim virmos para estarmos presos? Isso. Então a gente começou a responder onde estamos. Se eu estou num sistema prisional, certo? Certo. Alguma coisa aqui está acontecendo. Então, antes de responder isso, começa a pensar, bom, se eu estou no sistema prisional, eu sou um prisioneiro. O que eu fiz? Que mal eu fiz? Por que eu tô... Já vai pensando que fez alguma coisa. Quem garante que eu fiz alguma coisa? Eu não lembro. E outra, e se eu fiz alguma coisa? Tá? Então, quem sou eu? Então, vamos lá. Você pode tentar responder isso de diversas formas, indo para suas referências, que é o natural. Eu não vou condenar. A gente vai porque a gente estudou as religiões, as doutrinas, então... Até porque somos ingênuos, né? Não, Pô, a gente tem, sei lá, quantos anos que a gente nasceu, apagou a nossa memória, a gente está estudando há quantos anos, né? Então, a gente somos eternos, nas encarnações, somos eternas crianças, que não dá tempo de ser adulto. Nossa. Não dá tempo de você amadurecer, né? Quando você está começando a chegar lá, morre. Aí esquece tudo de novo.
Caramba. É muito complicado. Então, eu costumo falar que quem está despertando a consciência nessa encarnação não começou agora. Você conseguiu trazer alguma coisa de antes. Você está conseguindo trazer isso. Não começou agora. Com certeza não começou agora. Porque toda vez que a gente volta... Faz sentido? Toda vez que a gente volta, a gente vai aprender a comer no banheiro, a falar. Toda vez que a gente volta do zero. E daí Tudo do zero. só quando a gente bate a cabeça no vidro que a gente resolve começar a pensar pra dentro, né? E quanto tempo demora? Bastante, né? Se começa. Se começa. Se começa. Eu sei lá, outro dia eu tava pensando isso. Eu acho que eu comecei a ser uma pessoa com uns 25 anos de idade. Comecei a ser uma pessoa. A pensar. Por falando, si próprio. a vida começou agora. 25, mais ou menos. Não dá. Qual era a expectativa de vida há um tempo atrás? 25 já tava... Já tava velho, né? Tem aquela notícia, vocês já viram já no Instagram, que fala assim, a senhora idosa de 40 anos que é atropelada. Pô, sacanagem, né? Então, assim, é outra época. Então, se você tem uma expectativa de vida de 40, 50 anos e se a sua vida começa a 25, pô, você tem 25 anos para despertar? 20, 25, não é nada. Né? Então, enfim. Quem somos então, nós? Quem somos nós? Você vai começar a pensar, quem sou eu? Né? E quando você começa a estudar, seja em qualquer doutrina, seja em qualquer religião, você vai começar a ver que, se a gente for para o lado cristão, né? Então tem Jesus como uma referência. Então você vai na Bíblia e lá ele fala que você pode fazer a mesma coisa que eu, até melhor, né? Enquanto ele estava falando, as pessoas ficam impressionadas com o que ele fazia. Você fala, pô, peraí, esse cara tá falando que eu posso fazer a mesma coisa que ele, até melhor? Então quer dizer que eu tenho esse potencial? Quem sou eu que tenho esse potencial? Então, dentro do catolicismo, estou fazendo as regras de 3 aqui. Estou indo dentro do... tem um dogma da Igreja Católica. Dogma é uma afirmação que não pode ser discutida, é aquele ponto final. Em que Jesus é Deus. Se Jesus é Deus e ele fala para mim que eu posso fazer a mesma coisa que ele, até melhor, na minha cabeça, eu sou Deus. E se eu sou Deus, o que eu não posso fazer? E se eu sou Deus, eu preciso evoluir? Teoricamente não, Deus já é... Perfeito. Deus é a fonte criadora, né? Então o que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? Se eu sou Deus... Nós estamos subtraindo esse poder de nós. Por quê? O que é Deus? O que é esse Deus nesse planeta prisão? Por que Deus está experienciando um planeta prisão? E se eu sou Deus, você também. Se você é Deus e eu também, nós somos um. Então você é Deus como você, eu sou Deus como eu, ele é Deus como ele, o pessoal que está assistindo, cada um sou eu tendo uma outra experiência. Que experiência é essa? O que está acontecendo? Dentro do nosso trabalho, para não ficar muito filosófico, dentro do nosso trabalho, a gente tem uma expressão que é desdobramento desde a fonte. Então, eu gosto muito da definição de Deus como fonte que tudo é. E dentro das doutrinas, religiões e filosofias que eu estudei particularmente, eu adoro a definição de Deus do Espiritismo. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? A primeira pergunta é genial, não é quem é Deus, é o que. Fantástico. Eu não estou personificando, eu estou tentando entender a essência desse conceito. É uma pergunta genial. E a resposta é maravilhosa, né? Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas é essa vibração maior. Essa inteligência maior. E se é uma causa de todas as coisas é a consequência dessa causa, certo? Então, dentro da nossa perspectiva, tudo o que existe é um desdobramento da fonte, é uma fractalização da fonte. E o conceito de fractal não é pedaço. Fractal é o menor, é igual ao maior. Certo? Esse é um conceito de fractal. Então, naquele pedaço menor, você acha o todo. Então, o que é a fonte? Fonte que tudo é, já está respondido. Tudo.
Ou sou eu, você, o celular, o microfone, a água, o som, a luz, o céu, todas as galáxias, todos os universos? Tudo é a fonte manifestada no seu desdobramento. Tudo é um desdobramento da fonte. Então tudo é a fonte. Deus é tudo. Não é que está em tudo. Deus é tudo. Então, ele se expande, ele, ela, essa consciência, não tem português, não tem, aliás, acho que língua nenhuma. Não é Rishi, é it, né? Mas também não é. Vai saber. É. Então, essa consciência, ela se desdobra para experienciar a si própria. Então, vamos dar um salto da fonte, até a gente aqui conversando? Sim. Então, quem sou eu? Eu sou a fonte experienciando a sua própria criação. Agora, nesse meio aí, eu tenho um monte de individualidades. Da fonte até eu. Do desdobramento, né? Porque a fonte sou eu, é você, mas dentro do desdobramento. E a gente costuma falar na educação consciencial que cada localidade é uma consciência. Então a gente está sempre experienciando, é uma consciência experienciando dentro de outra consciência. Para ficar mais fácil, o planeta Terra não é uma consciência? Não tem uma consciência, Gaia, chama do que quiser. Nós estamos experienciando na consciência de Gaia, certo? E Gaia está no sistema solar. O sistema solar tem uma consciência. Nossa galáxia tem uma consciência. O cluster de galáxia tem uma consciência. Então, mas isso indo para mais macro, né? Quando a gente traz mais para o micro, então estamos falando de Gaia, né? Quando a gente traz mais para o micro, então até chegarmos em nós. Nós também somos consciências experiendo consciências. Nós, cada um de nós. Também. Também. Nosso corpo é feito de Gaia. Minerais. Minerais não têm consciência. Vocês gostam de cristais? Sim. Já programou cristal? Já trabalhou com cristal? Então, assim, que quando a gente fala tem consciência, a gente acha que é um cachorro, um gato, uma pessoa. Não é isso, tem níveis de consciência diferentes. Mas se aqui é uma prisão, por que Deus ia se prender numa prisão? Então precisa entender o porquê que é uma prisão. E Deus se prendeu na prisão, né? Porque quem inventou essa prisão, quem controla a prisão, também é Deus. Então, não é o conceito, desculpa, não é o conceito de Deus como divindade, como aquele barbudo que está lá em cima do céu, falando você faz isso, você faz aquilo. Né? É o conceito de experienciação da sua criação. E a sua criação tem o livre-arbítrio. Esse é o verdadeiro livre-arbítrio, que nós não temos. Você acha que você tem. As suas decisões são realmente da sua cabeça? Você não está sendo manipulado. Ninguém tá conversando com o seu subconsciente para você ter uma escolha de uma coisa ou de outra. Né? Agora, o verdadeiro livre-arbítrio é o da experienciação da fonte. Então, a fonte ela experiencia todas as possibilidades. Todas. Quem machuca, quem é machucado, os dois são a fonte. E a fonte agora tem duas experiências distintas, de quem machuca e de quem é machucado. Então, é uma experiência. Então, Deus é uma experiência. Posso incorrer nisso? Não sei se Deus é uma experiência. É uma consciência da experiência. É uma consciência experienciando. Isso, eu costumo falar que é um aglomerado de consciências. Porque se a gente fala que é uma consciência, a gente volta para a personificação de Deus. Sim. Então, a minha preferência, a pessoa pode falar do jeito que você quiser, tá? É um fractal de consciência. Mas a minha preferência, assim, é um aglomerado de consciências. Né? Desde o primeiro desdobramento. Então, fonte que tudo é que tudo é tudo. É o conjunto de tudo. O conjunto de tudo é Deus. É a fonte. Né? E tudo é uma experiência. Essa mesa tem uma consciência. É madeira, se não for madeira é mineral, se não for mineral... O planeta é feito de minerais, esse mineral tem uma consciência, tem uma frequência de onda sendo emitida, tem uma frequência eletromagnética, tudo é feito de átomo, é o mesmo tijolinho, com a mesma característica, tem vida, tem consciência, tem alguma coisa ali. O que você falou do livre-arbítrio não ser o verdadeiro livre-arbítrio, você quis dizer em relação puxando o gancho lá do começo do nosso debate, em relação ao governo,
né? Quando a gente toma a decisão de algo, será que fui eu que tomei a decisão ou Sim. fui eu olhando, sendo bombardeado por uma mídia capitalista que me forçou a comprar aquele item? Foi nesse sentido que você quis dizer? O nosso livre-arbítrio empoeirado desse governo que nos faz tomar as nossas decisões. Foi mais ou menos nesse nível que você quis dizer que não é o livre-arbítrio correto, pleno, puro? De uma certa forma. Tá. Porque, imagina assim, o que é o livre-arbítrio? Essa é uma discussão... É mais fácil entender na praticidade. O livre-arbítrio, ele é proporcional ao seu nível consciencial. Isso está fácil de entender quando a gente entende uma criança de 2 anos, ela escolhe onde ela mora, o que ela come, o que ela veste. Não. Agora, um adulto com 30 anos escolhe o que ele come? Sim. Pode dirigir? A criança de 2 anos, não. Por quê? Porque não tem capacidade cognitiva para aquilo. Não tem o conhecimento. Não tem nem a aptidão física para isso. Certo? No despertar consciencial é a mesma coisa. Então, se você está com um despertar consciencial de 2 anos de idade, se você é uma criança consciencial, você não tem condição de decidir por você. Então, o papai e a mamãe vão decidir por você. E quem são o papai e a Quem mamãe? é o papai e a mamãe na Terra? Quem é seu papai e a mamãe na Terra? Quem manda aqui? O governo. Certo? Esse plano, talvez. Então, e vai decidir o que para você? Qual que é o interesse deles? Que você desperte ou que você continue sendo uma criança consciencial? Isso. Para você continuar sendo dominado. Adormecido. Manter adormecido as Claro, pessoas. claro. Então, mesmo quando a gente começa a amadurecer consciencialmente, esse amadurecimento, a gente encontra algumas restrições. Então, a criança de 3 anos tem restrição, criança com 8 tem outras restrições, com 15 tem outras, com 20 você tem outras. E assim, conforme você vai amadurecendo, claro, você vai ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de livre-arbítrio, mas continua tendo outras restrições. Tá? Então, tem que entender o que é o planeta, quem somos e quem nós somos neste planeta. O que a gente falou de desdobramento desde a fonte, não é a fonte completamente na sua potencialidade que está aqui na Terra. Ou seja, desdobramos da fonte e estamos no planeta. Não, esse desdobramento, ele acontece algumas vezes em algumas localidades para chegar em nós aqui no que eu chamo de fractal de alma. Então, dá pra gente... De eu passar assim meio rapidinho? Não, perfeito. Tem 2 vertentes do desdobramento. Desdobramento que eu chamo, que você pode chamar de desdobramento da fonte, eu chamo de desdobramento serafínico. Vou explicar por quê. E o segundo de desdobramento experiencial. O desdobramento que eu chamo serafínico, e a gente pega essa referência nas referências religiosas mesmo, porque as pessoas sabem que no topo tem um serafim, depois tem um querubim, um arcanjo e um anjo. Não é assim que na religião a gente aprende? Então a gente pegou esses mesmos nomes arquetípicos para explicar o desdobramento desde a fonte das localidades. Lembra que eu falei para você que cada localidade é uma consciência? Sim. Então, os primeiros desdobramentos conscienciais da fonte nós chamamos de serafim. Aglomerados conscienciais, que são localidades que se experimentam. Quando você fala localidades, é de fato uma localidade. Localidades. Tempo e espaço. Uhum. Desse desdobramento, continua a fractalização para um nível, uma faixa frequencial querubínica. Então, vou chamar de querubins, que são localidades que se experienciam. Continua esse desdobramento, vou para arcanjo, desdobramento arcangélico. No desdobramento arcangélico, eu começo a ter os universos locais. Então, o nosso universo é um arcanjo, um aglomerado consciencial. É uma consciência. O universo é um aglomerado consciencial. E dentro da sua experienciação, ele vai, por exemplo, dentro do nosso universo, nós temos a primeira fractalização do universo entre Laniqueia, um aglomerado de galáxias, Perseu Peixes do outro lado, grande atrator no meio. Dentro de Laniqueia eu tenho os clusters de galáxias. Dentro dos clusters as galáxias, os bairros galácticos, os sistemas e os planetas. Certo? Quando eu chego no universo local, eu tenho algo chamado fisicalidade. E na fisicalidade eu começo a ter um outro nível de
fractalização, chamado fractalização experiencial. Ou seja, um arcanjo, uma consciência arcangélica, ou, segundo o livro de Urantia, um filho criador, o filho paradisíaco, a gente começa a entrar dentro dos nomes para dar referência para as pessoas pesquisarem, cria, a partir da sua consciência, uma consciência chamada supramônada, para experienciar esse universo. E essa supramônada continua a fractalização dentro da fractalização serafínica, ou seja, eu preciso de uma consciência, um aglomerado de consciências que tenha a capacidade de experienciar aquela localidade chamada Laniqueia, aquela localidade, cluster de galáxia, bairro galáctico, sistema, planeta, certo? Então, essa supramônada se fractaliza em mônada, a mônada se fractaliza em eu sou, o eu sou se fractaliza em alma e a alma em fractal de alma. E cada uma dessas faixas conscienciais tem uma localidade para experienciar. Então, eu falei para você no começo que nós somos fractais de alma, ou seja, estamos na ponta da fractalização no planeta que comporta as dimensões para manifestação e experienciação do fractal de alma. Precisava ser uma prisão? Não. Nem a Terra foi criada para ser prisão. Aí a gente precisa entender que cada desdobramento desse tem a sua realidade, tem o seu mundo, como cada país tem a sua realidade aqui no planeta, cada dimensão tem a sua realidade. Cada dimensão tem a sua regra da física, da química, como as coisas funcionam, como os povos interagem. Tem povos que se dão bem, tem povos que não se dão bem, tem raças que se dão bem, tem raças que não se dão bem, da mesma forma. Então tem... Seriam as realidades paralelas. Também tem realidades paralelas, também não chegamos aí. Mas essa dimensão que estamos aqui, essa 3D, né, digamos, estamos na terceira dimensão, certo? Beleza. Aqui é onde acontece essa prisão de descansarmos, acordarmos, esquecermos, vivermos de novo, chegamos lá nos nossos 25 anos, começamos a aprender, pum, apagou. Então, essa prisão acontece aqui e a partir das próximas é que não terá mais essa prisão, ou há a possibilidade de conseguirmos vencer essa prisão ainda estando na terceira dimensão. Entendeu a minha dúvida? Entendi. Dessa forma que foi descrita, é a fisicalidade. E não é só na Terra. Tem outros planetas que passam pela mesma situação. Mesmo tipo de desdobramento. Mesmo tipo de situação de planeta prisão para o fractal de alma na fisicalidade. Agora, como cada dimensão tem a sua realidade, cada dimensão pode ter a sua prisão de acordo com a sua característica. Então, na Terra a gente divide em 3 dimensões. Tá? O planeta Terra, a experiencialização do fractal de alma, ela tem 3 dimensões possíveis. E depois dessa dimensão passa a ser a alma, que é a volta. Tá? Dentro do meu cálculo, eu falo que nós estamos na 4ª dimensão, não na terceira geométrica, né? Que é a altura, a largura, a profundidade. Mas dentro do conceito de dimensão, de fisicalidade, dimensão é medida. Né? E só é contada a medida variável, que as medidas constantes não se contam na contagem de dimensão. Senão, então, medida variável para fisicalidade, eu preciso levar em consideração mais uma variável para a matéria, que é a densidade da matéria. Então a gente fala que a altura, largura, profundidade e densidade da matéria. Mas tá tudo certo, falar 3D, 4D, só saber que conceito que você está se enquadrando. Então dentro do nosso conceito, eu falo que nós estamos na 4ª. Portanto, a próxima é a 5ª e a outra é a 6ª. Quando eu saio da 6ª e vou para a 7ª, eu saio do planeta. Eu volto para a alma. Tá? Então, a Terra tem a fisicalidade 4D, morri, fui para 5, morri de novo, vou para a 6ª, mas como morri de novo? Então tem que ter um conceito do que é morte, né? Morte é despir daquele corpo que eu estou vestindo para interagir com aquela dimensão. Então eu preciso dessa carne para interagir com essa dimensão. Eu não sou essa carne.
Eu sou algo que está usando esse veículo para interagir com essa dimensão. Quando eu não tenho mais essa roupa de carne, eu estou na quinta dimensão com uma outra roupa. Que é o espiritismo de perispírito, o campo tá tudo certo. Aqui na Terra. Na Terra. Então, você morre, você continua na Terra. Você tá do outro lado lá. Só que tá na Nosso quinta lar, dimensão. Para onde você vai, para um braço, sei lá o que vocês estudaram, o que o pessoal estudou aí, entendeu? Vai para outro lado. Você tá na quinta dimensão, que tem outras regras, que tem outras leis da física, da coisa funciona diferente. Então, quando eu vou para outro lado, eu vou ter que aprender, porque eu não lembro, né? Eu vou ter que aprender tudo de novo. Como é que come aqui? Como é que respira? Como é que anda? Aqui voa? Como é que funciona essa história aqui? Tem que aprender tudo de novo. E aí, quando você morre nessa dimensão, você vai para a sexta. E aí, na quinta, existe a possibilidade de você se despir desse corpo da quinta e ir para a sexta. Isso não é muito falado, mas se a gente reparar, já que deve ter bastante gente familiarizada com o espiritismo que assiste a gente, vocês provavelmente também, no nosso lar é um caso interessante para a gente analisar. Sim. A mãe do André Luiz vem de algum lugar superior visitar ele. Da onde? E não pode ir para lá, porque ela já está muito evoluída, que é o que diz lá. E ela vai para um outro lugar e ela volta para visitar ele, mas não pode ficar muito tempo. Tá? Então estamos fazendo aí um... Ou seja, ela já está ali no 6D. Ela tem que se vestir de novo de mãe dele para vir visitar ele ali embaixo, né? Outra coisa interessante para a gente entender o que é o planeta Terra... Passei 12 anos de espiritismo, não é nada contra não, mas só gosto de provocar. Se o nosso lar é um lugar tão evoluído, por que tem muro? Se só pode entrar quem tem a vibração boa, por que tem muro? Então, entendendo o que é o planeta, tá fácil responder. Essas provocações eu faço, não é para irritar, não é nada disso. É para que as pessoas pensem, porque as respostas estão ali. Não é que quem trouxe isso estava errado. Não é isso. É que a gente quer interpretar da forma que convém. Então, vamos pensar, vamos analisar. Por que tem muro? Tem muro porque tem perigo que entre lá. E não é interessante que entre. É um murão, né? Pô. É uma fortaleza. E não vai entrar, só vai entrar se tiver a permissão de entrar, certo? Então o que tem lá fora que não quer que entre? E é isso mesmo, que é assim mesmo que funciona. Então, eu preciso entender. Por isso que, então, vamos continuar no meu papo de espírito. Por isso que eu gosto muito daquela série, da trilogia das sombras do Robson Pinheiro. Pô, fantástico. Foi o primeiro médium, pelo menos que eu conheço, na língua portuguesa, no Brasil com certeza, a falar do lado das sombras. Escreve 3 livros explicando como o lado das sombras funciona. Ele falou, pô, finalmente alguém deu o outro lado. Né? Não estou tirando o mérito de nenhum outro, não é isso. Mas chamando a atenção de que é interessante a gente saber como as coisas funcionam, não como a gente quer escutar que funcione. Então, entender quem somos e aonde estamos. Então, se eu entender que eu sou a fonte experienciando, tudo muda. Tudo muda. Porque o que a fonte não pode? O que a fonte não sabe? Cai por terra a questão de evolução. Eu não estou evoluindo, estou experienciando. Então, a experiência de machucar ou ser machucado tem a mesma pontuação. Não quer dizer que eu vou sair machucando todo mundo, não estou falando nada disso. Eu estou falando que tudo é uma experiência, então acabou a culpa. Eu chego do outro lado e falo, você precisa voltar para reparar. Eu falo, eu não tenho nada para reparar. Porque eu não devo nada para ninguém. Nada. Foi uma experiência. Então daí, nesse caso, deixa de ser uma prisão, certo? Exatamente. Porque eu não tô aqui para reaprender e tal. Exatamente. Então você já aprendeu onde está a prisão? Me responde aonde está a prisão. Na mente. Na mente. Exatamente. Exato. Então não tem ninguém te prendendo. São só os dogmas me prendendo. Tá aqui, ó. É aqui que o governo oculto, o cabala escuro, que vocês quiserem chamar, prende a gente aqui, ó. Não tem muro. Não tem porta. Por que eles não querem que a gente veja isso? Porque lá, voltando lá no começo da nossa conversa, a gente foi indo nas raízes, né, ali do governo. Mas aí a gente chegou nas grandes corporações e que tem pessoas que estão por trás dessas grandes corporações. Mas tem alguma coisa que está por trás? Muitas pessoas falam de alienígenas, os Anunnakis.
tem algum interesse espiritual de manter por parte desses seres a gente adormecido? Tem muita. Eu costumo dizer que a Terra é uma granja. Uhum. Até fiz uma camiseta Fuga das Galinhas pondo uma galinha tipo o Neo da Matrix. Assim. Muito bom. Qual que é a analogia do galinheiro na granja? Você cultivar vidas para consumo. Ou consumi-las o produto delas. Né? Nós comemos as galinhas, os frangos, os pintinhos, comemos todo mundo e o ovo também de rebarba, né? A analogia vale. Nós somos alimento. Aqui a gente não gosta de escutar isso porque a gente acha que é o topo da cadeia. Nós não somos o topo da cadeia alimentar do universo. Não somos. Aqui na Terra nós somos criados para servir de alimento. E o que serve de alimento? A nossa energia. Por isso que mais um paralelo do filme Matrix que a gente gosta de fazer, onde lá as máquinas têm como energia e tudo mais. Na verdade, são consciências. Da mesma forma que a gente se alimenta de boi, vaca, galinha, eles se alimentam de energia dos seres humanos. Cara, eles são maus. Tá, pergunta pra vaca o que ela acha que você é. Pergunta pra galinha se ela acha que você é legal. É claro que não vai achar. Você tá levando o ovo dela, você tá levando o filho, o marido, os amigos. É a mesma coisa. A gente não vai achar que é legal quem tá consumindo a nossa energia. E como que a nossa energia é retirada? Através da emoção exacerbada. Qualquer emoção. As pessoas acham que é só ruim. Qualquer desequilíbrio de euforia ou de depressão. Qualquer desequilíbrio é alimento. Então, o alimento está sendo retirado. Eu gosto de dar o exemplo de um estádio de futebol. Temos lá, ó, Corinthians e Palmeiras, quando tinha no Morumbi, 1-1. Sim. Né? Que tempo bom, né? Nossa, eu ia lotado, direto. 100 mil pessoas. Eu fui muito também. Corinthians, né? Corinthians. E estádio lotado, que maravilha. 1-1. Sai um gol do Corinthians. A torcida do Corinthians está enlouquecida, gritando igual um maluco, você está descontrolado. E a torcida do Palmeiras tá quieta. Pé da vida. Quieta, mas pé da vida, certo? Quem está alimentando? São os opostos, né? Os dois. A energia dos dois está sendo tirada dali. Nossa. Grandes aglomerações de pessoas, como show de música, esporte, são grandes centros de estações de energia. Os dois são. Então a gente costuma achar, não, é só da guerra que se tira energia. Sim, da guerra se tira bastante energia. Mas de eventos onde nós estamos descontrolados também, por outro lado, também se tira energia. E todas essas energias são consumidas. Mas, Lia, qual que é o grande objetivo de quem quer essa energia? Porque eu vou pensando o seguinte, se a gente for follow the money lá, né? Vai chegar um momento que, você vai ter tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que o conceito de riqueza, ele vai evaporar, né? O que é o conceito de riqueza para alguém que consegue ir numa loja comprar um avião, comprar um barco, né? A gente, né, quer comprar uma viagem, afins. Além disso, além do dinheiro, o que é o poder? É poder. Além do poder, é o quê? O ego. Sim, mas isso a gente tá falando do encarnado, né? Isso. Todo encarnado é manipulado. Até o cara que tá lá em cima? E ele é Então esse cara lá no topo da pirâmide, ele tá sendo manipulado por quem? Ele tá sendo manipulado por um grupo de consciências que nós chamamos de cabala escura. Que não é cabala judaica, não tem nada a ver. Cabala, se procurar no dicionário, é um grupo de... Uma das definições de cabala é um grupo de pessoas para um fim negativo. Tá? Procurar no dicionário, vai achar isso. Terceira ou quarta definição. Cabala escura é um conjunto de consciências que não encarna, porque tem um conhecimento que não precisa e sabe como fazer isso, porque a energia telúrica da Terra te puxa para a fisicalidade. Mas se você pegar a energia de outro lugar, adivinha de onde? Você não precisa encarnar. A nossa energia. Entendeu? Então eles não precisam encarnar. Então eles continuam dominando, sem perder a memória de quem são e se alimentando da energia. E é isso que eles fazem. Então todo encarnado é um manipulado. E eles são muitos?
Igual nós, encarnados? São muitos. Não é igual, tem mais gente encarnado do que na Cabala Escura, com certeza absoluta. Entenda a Terra como uma grande, já que a gente falou com prisão, como um grande presídio. O que acontece nos presídios? Os mais fortes, que têm mais conhecimento, que têm mais... O que eles começam a fazer? Começam a fazer as turmas, né? Facções. As facções. E as facções vão tendo os líderes, certo? E normalmente uma facção é mais forte que a outra até você ter um líder de todas as facções. Tá aí, a analogia tá feita. A Terra é uma prisão, tem facções, essas facções têm líderes e tem o líder que é mais forte. E esses líderes, eles lutam por poder. Quem que vai comandar toda essa cadeia de alimento? Mas o que esses líderes eles recebem da Cabala Escura em troca? Eu, se trabalhar numa empresa, ganho dinheiro para conseguir comprar alguma coisa e experienciar a minha vida. Que eles ganham em troca de... Eles já têm poder, nossas entendeu? emoções para eles não precisarem encarnar, certo? Não, Esse da Cabala. O pessoal encarnado não foge muito. O que todo mundo quer? Poder, né? Que traz dinheiro. Luxúrias, regalias. Entendeu? A gente fala todo mundo. Claro, tem gente que vai falar, não, eu não quero, tudo mais. Sim. Até experienciar, né? Mas, enfim. É isso que o povo busca. Sim. É que a minha dúvida é no primeiro cara que tá lá. Talvez seja uma dúvida muito viajada, né? Mas ele também é um humano, certo? Isso, esse humano que tá lá no topo... Ele quer poder. Ele quer poder. Ele quer poder. Ele quer poder, ele quer dinheiro, ele quer... E aí ele vai formar uma família, ele quer que a família continue tendo poder, que a família continue tendo dinheiro. Ele tem consciência da Cabala Escura? São os Rockefellers, por exemplo. Algum já que você quer dar nome. Mas essa não todos também. Essa é uma grande dúvida. Eles têm consciência dessa Cabala Escura? Ou não? Ou eles são induzidos a... A consciência disso é proporcional à maturidade consciencial. Isso. Então, alguns têm mais consciência, outros têm menos consciência disso. Tá? Mas tem quem tem consciência. E topa. E fala, isso aí tá maravilhoso, sou manipulado? Sou. Dou o que você precisa, você me dá o que eu quero e tá tudo certo. Entendi. Tá, nossa. Que Mas aí a minha pergunta fica, como você descobriu isso? Como esse conhecimento chegou até você? Da forma simples ou não tão simples, que eu falei para vocês desde o começo. Vai questionando. Segue o dinheiro. Começa a observar os padrões. Aí você, nesse caminho, vai começar a achar outras pessoas que também estão nesse caminho fazendo a mesma coisa. Você vai se juntar e vai ficar mais tranquilo fazer isso. Você vai seguir o dinheiro, você vai começar a observar os padrões. Quando você observa os padrões, você se adianta à movimentação. Você começa a ver que não é tão imprevisível os próximos passos. Porque eles não estão fazendo isso às escuras. É na nossa cara. Eles fazem na cara. Na cara. Porque qual o melhor lugar para você esconder alguma coisa? Aqui. Não vai procurar aqui. Você vai procurar debaixo do tapete. Por isso que tem aquelas previsões dos Simpsons. Que não são previsões, né? Ali é programação preditiva. É diferente. Ali são informações que eu coloco para que aconteça. Pode explicar melhor? É diferente. Então, quando eu quero que alguma coisa seja co-criada ou que seja aceita pelas pessoas, eu começo a inserir esse conceito. E a melhor forma de inserir esse conceito é no entretenimento. Não é só no entretenimento. Não é só nos Simpsons que aquilo é inserido. De forma lúdica, né, digamos. Exato. Eu estou conversando com o seu subconsciente, não com o seu consciente. Seu consciente não manda nada. Seu consciente é 5, 10% da sua mente. E eu preciso entender qual a linguagem do seu subconsciente, como que ele absorve conhecimento, como que eu converso com ele, como eu manipulo ele. Se eu sou do governo oculto e quero ter esse resultado. Então eu preciso entender que o subconsciente ele responde à emoção, a signos, a formas, a geometrias, a cores, a arquétipos. Então é assim que eu vou conversar com você, para que você aceite e você cocrie o que eu quero que você aceite e cocrie. Então quando eu faço isso de diversas formas. O tempo todo? O tempo todo é programação preditiva. Ou seja, eu estou programando para algo que eu quero que aconteça. Entendi. Eu não estou prevendo. Por isso tem aquele episódio que mostra, bem antes da eleição do Trump, ele sendo eleito, um personagem muito parecido com ele, com o mesmo cabelo e tal.
Ali já estava trabalhando o inconsciente, o subconsciente da programação. população americana Tá programando. para ele se tornar presidente. Tá programando. A participação dele em filmes. Uhum. Tá, a forma. Ele fez o Aprendiz lá nos Estados Unidos. Então, se constrói um arquétipo. Caramba. Se constrói um arquétipo. Não é só ele. A gente está falando dele porque é mais emblemático, está no poder também. Isso acontece geral, com tudo. E tem algum motivo para eles terem escolhido Trump para ser... Tem. Chegaram a um acordo com ele, né? Da primeira vez. Isso é através de um acordo. Junta-se algumas centenas de pessoas e começa a se debater o que vai acontecer. Porque eu não preciso discutir quais são os presidentes de 230 países. Preciso? Não. Eu defino o quê? O G8? Ou o G20, talvez? E tô dominando o mundo, tá claro isso, né? Aí o resto é só cascatear. Então esses do G8, G20, são discutidos por essas 100 e poucas pessoas que acabam, né? E se define, fala, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, aí começa a se fazer, então, qual a campanha que a gente vai investir, onde vai pôr dinheiro, como é que isso vai ser anunciado, como que a gente já vamos começar a fazer a programação preditiva, já vamos começar a fazer a manipulação. Isso não quer dizer que embaixo dessas pessoas realmente não haja rivalidade, onde as pessoas realmente estão achando que a coisa... Porque é assim mesmo. Tá decidido ali em cima. Ali em cima todo mundo sabe o que vai acontecer. Mas embaixo as pessoas estão realmente competindo e empenhadas. Tá? Não é um teatro embaixo. É que já está decidido. E aí, no caso especificamente do Trump, abordaram ele como uma figura que já estava sendo preparada para isso. E óbvio que ele vai topar. Gente, qual que é a motivação? Ele tá com 80 e poucos anos, 80 anos, vai fazer 80 anos, não sei. Qual que é a motivação dele com o dinheiro que ele tem, com a fama que ele tem, com o prestígio que ele tem, de ele ficar passando por isso que ele está passando? Qual que é a motivação dele? Então por que ele faz isso? É mais uma pergunta daquelas que você falou pra gente se perguntar, né? Mas assim, vou dar minha resposta da minha reflexão, mas você pode refletir e ver se o que eu falo faz sucesso. Não é ego. Não é poder, né? Não é o poder pelo poder. Uhum. Tem dinheiro envolvido? Tá ganhando bastante. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Por quanto tempo? Ele tem um bi, precisa de 2. Ele tá preocupado mesmo com o tataraneto dele? Será que esse também já não tá com o futuro resolvido? Por quê? Por que ele tá fazendo isso? Então, a abordagem do governo oculto com ele, especificamente, tem uma questão. Eles sabem o que pega para cada um. E para ele é o ego. Ele leva o nome dele de uma forma... Isso tá claro, né? Ele leva o nome dele de uma forma muito importante, que ele deixa um legado. Que ele seja o presidente que fez isso, que fez aquilo, que colocou o nome na história, né? E depois que a gente morrer, não vai fazer. É o ego 100%. Não, e tá tudo certo. Não tô criticando. É a motivação dele. Outra pessoa, a motivação vai ser dinheiro. Outra pessoa vai ser a fama. Não me importa, eu quero ser famoso. Cada um tem a sua motivação. E esse governo, essa cabala, essas consciências, sabe o que motiva cada um. Você já deve ter escutado aquela palavra, todo mundo tem um preço? Sim. Né? Não, eu não tenho não. Aí começa a fazer esse exercício, que vai chegar uma hora que você vai ficar meio... E essa é a pior hora, que você fica meio em dúvida. Será que eu faria isso por isso? Sabe? Então, potencialmente todo mundo é corruptível. E para você não ser corruptível, você precisa estar muito certo de quem você é e aonde você está. Porque daí você vai descobrir que nenhum dinheiro, nenhuma fama, nenhum ego, nenhum nome, nenhum legado vale o preço da liberdade da sua consciência. Nossa. E qual o papel da espiritualidade para ajudar a gente nessa liberdade da consciência? Porque pegando o exemplo lá do futebol, você disse que eles se alimentam tanto da emoção de euforia, qualquer tipo de emoções. Picos ou vales. Picos ou vales. Ou seja... Descontrolada, emoção descontrolada. O ideal é você estar com uma mente serena. Você não está querendo... Como se fosse Buda, por exemplo. Ele é um cara... É a neutralidade. A plenitude ali. Não é buscar a felicidade, plenitude. Nem a... Não, a neutralidade, eu costumo dizer que a neutralidade não é ausência de emoções.
É não deixar as emoções controlar as suas ações. É só isso. Então, eu sinto alegria, eu sinto felicidade, eu sinto tristeza, eu sinto medo, eu sinto tudo. Mas essas emoções não me controlam. Veja, emoção descontrolada, eu falei. Certo. No gol do Corinthians, os dois estão descontrolados. O Corinthians está se jogando na arquibancada e o palmeirense está querendo matar quem está do lado. Né? Então, os dois estão descontrolados. A emoção descontrolada. A gente vai continuar sentindo emoção. E faz parte da experiência. Mas essa emoção não me controla. A emoção descontrolada é alimento. Ela é alimento. E é por isso que no dia seguinte, mesmo você tendo uma grande experiência num jogo de futebol, num show, parece que você tá drenado. É claro que tá drenado. Você fala assim, não nossa, parece. que ressaca. Mesmo você não bebeu. Exatamente. Exatamente, porque você foi drenado. A sua energia foi drenada. Entendi. Entendeu? Foi. É isso que acontece. A política do Pão e Circo foi baseada nisso. Total, claro. Desde do Coliseu. Sim, distrai. Ou seja, você não vai se organizar, certo? Eu vou continuar alimentando da sua energia e maravilhoso. Volta amanhã e repete. Maravilhoso. Entendeu? Então é a neutralidade, não é a ausência. Não tô falando, pô, quer ir em jogo? Vamos no jogo. Do dia eu fui lá na arena, lá. Vamos lá assistir o jogo. Pô, legal pra caramba. Não vou me descontrolar. Ganhou? Que legal. Sim. Perdeu? Poxa, que pena. Minha vida continua... É um entretenimento. Isso é amadurecer, né? No fim. Mas não é. Porque uma criança, por exemplo, eu também gosto muito de futebol. Quando eu tinha meus 15 anos, São Paulo perdia um jogo importante, era Acabava uma a tua semana vida. sem Não falar é? com as pessoas. E como é que é na escola depois? Você é zoado pra caramba, Exato. não é isso? Essa emoção descontrolada. Por quê? Você matou. Uma criança não tem esse controle. Porque ela não tem maturidade. Consciencialmente no despertar é isso. Nossa. Nós precisamos deixar de ser criança consciencial e começar a ser adulto no despertar. Não é, precisamos voltar a ser criança. Não, não. A gente tem que voltar a ser adulto. Sim. Consciencialmente. Né? Você Perfeito. perguntou da espiritualidade. A espiritualidade é um dos assuntos do despertar. É um dos. Que as pessoas acham que o despertar da consciência é falar de vida após a morte, vida extraterrestre, ou então... Não, o despertar é tudo. O despertar é você conhecer como o seu corpo funciona. Então você vai saber alimentação, exercício físico é despertar, estudar geografia é despertar, história é despertar, física, química, matemática é despertar. Despertar da consciência é você se informar, você não precisa ser PhD em tudo, mas você se informar um pouco de tudo, um pouco das coisas, principalmente no que tem a ver com o grande tripé corpo, mente e espírito, que engloba diversos assuntos, inclusive lá no nosso canal tem, por exemplo, aqui no nosso papo antes, você falou, pô, tem um curso de 4 anos lá do Despertar 2.0 que a gente chama. Tem curso de culinária. Como fazer comida crua. Com uma chefe que ensina. Tem uma nutricionista falando de nutrição. Tem um filósofo falando de filosofia. Pô, mas o que tem a ver com despertar? Tudo. Tem um economista falando de finanças. O que tem a ver com despertar? Tudo. Quem que desperta a consciência preocupado com conta para pagar? Acordando às 5 da manhã para trabalhar, voltando às 10 horas da noite. Só trabalha e dorme. Quem desperta? Possível. Não tem como. O sistema quer te colocar nessa roda. Então eu preciso aprender como sair dessa roda. E parte por educação financeira. Por isso que o conhecimento liberta. Exatamente. Independente de qual. Exatamente. As pessoas gostam de falar que a ignorância é uma bênção. Não, não. É o conhecimento liberta. O conhecimento que vai te libertar. Quem você é, onde você está. Se eu não me engano, foi a sua primeira pergunta. Falei assim, o que a gente precisa fazer para... É isso. A gente tem que saber quem a gente é, aonde a gente está, e aí sim eu vou aprender, sabendo quem eu sou e onde eu estou, como é que eu navego nessa loucura, porque já que eu não controlo o macro, mas eu controlo como eu interajo com o macro, como eu reajo ao macro. Como que eu vou navegar nessa loucura? Pô, estourou a guerra Israel e Irã. Legal. O que eu tenho a ver com isso?
Eu vou conseguir parar a guerra? Eu vou conseguir... Bom, não faz muito sentido, mas como que eu vou reagir a essa notícia? Como que o mercado vai reagir a essa notícia? A reação do mercado, como ela me afeta? Na questão do meu trabalho, na questão das minhas finanças, na questão... Isso eu preciso de conhecimento para isso. Eu preciso estudar. Eu preciso de uma certa maturidade. Eu preciso ler as notícias. Porque muita gente do Despertar também fala: eu não vejo mais TV. Não se aliene. Não seja um alienado. Acompanhe. Você precisa acompanhar. Como que está o macro? Acompanhe sem se deixar ser manipulado. Com neutralidade. E neutralidade não é falta de empatia. A gente vê a guerra e a gente fala: poxa, é lamentável. Mas não está acabando o meu dia. Eu não estou chorando na frente da TV. Eu sinto por aquilo. Mas essa emoção não me controla. Sim. Eu sinto. O que eu puder fazer, se eu pudesse fazer alguma coisa, ou dentro da minha possibilidade, que ninguém pode dar o que não tem. Dentro da minha possibilidade, o que eu puder fazer, e eu acredito que eu estou fazendo como uma formiguinha, levando conhecimento do jeito que eu posso, que eu consigo, essa é a minha ajuda. Tomara que isso tenha um impacto lá também, quem sabe. Não sei. Com E aí, certeza. você falou da quem a gente é, aonde a gente está. E aí eu penso para onde a gente vai. E muito se fala da Agenda 2030. O que você tem para dizer, para agregar sobre toda essa conversa que a gente está falando sobre essa agenda? A Agenda 2030 é um plano já de algum tempo do governo oculto, que vem mais ou menos daquela reunião. Vocês vão lembrar do Rio 92? Na época que teve uma reunião aqui pela ecologia do planeta, Eco 92 no Rio. Tá? Essa Agenda 2030 vem mais ou menos dessa época. É uma agenda do governo oculto, ou seja, da fisicalidade. E a gente precisa entender, muitas vezes, a cabala escura, que é essa turma que não encarna, ela não influencia necessariamente diretamente no que o governo oculto está fazendo, a não ser que comece a desviar dos seus propósitos de dominação. Então ela deixa essas facções do governo oculto ficarem brigando entre elas, disputando poder. Tá? Dentro dessa questão de disputa de poder, essas facções do governo oculto se reúnem e fazem uma agenda de uma dominação mais rígida, mais organizada, num certo período de tempo, determinado até 2030. E alguns planos foram colocados no caminho. Né? Alguns, olha, até tal ano precisa acontecer isso, até outro ano precisa acontecer aquilo. Eu tenho inclusive um vídeo que eu gravei em março de 2020, que eu falo de um dos planos de uma reunião que aconteceu em 2005. E por que eu gravei em março de 2020? Porque uma das coisas que eles planejaram estavam acontecendo. Foi a gripe da Ásia, né? Aqui não dá para falar, né? Não gosta muito dessas terminologias, o pessoal já entendeu do que eu estou falando. Isso foi falado abertamente nessa reunião de 2005. E eu ressuscitei esse vídeo, porque nesse vídeo de 2020 eu falo de outro plano do governo oculto, que é Israel atacar o Irã. E esse vídeo eu gravei logo depois que teve o fechamento, um pouco antes de ter o fechamento de tudo. Então você pode falar, mas já tinha anunciado. Não, mas e o Israel atacar o Irã? Né? Então, e tem outros planos de desfecho depois disso. O que a gente está torcendo é que eles não consigam levar para frente, porque isso já era para ter acontecido lá para trás. Então, dentro da programação preditiva, teve uma falha de permissão e cocriação aí, o que é uma boa notícia para gente. A má notícia é que isso comece a acontecer agora. Tipo um lapso temporal. Assim. Eles não conseguiram emplacar. Eles não conseguiram emplacar. Porque não é assim. Lembra que a prisão está aqui dentro. Se a gente não concordar, não acontece. A gente tem que concordar. Como coletividade. E a gente conseguiu resistir aí, pelo menos desde de 92 a... Bom, 2001 também foi uma coisa que eles fizeram lá nos Estados Unidos. Foi complicado, conseguiram manipular bastante coisa. A questão de 2012, vocês vão lembrar, o fim do mundo, 21 de dezembro, não sei o quê. Também a crise de 2008. E aí, 2020 vem com tudo. Plano desse era para ser bem pior. Também deu para segurar bastante. E agora vem essa questão aí de Israel e Irã. Então, acompanhando esse vídeo lá, eu coloquei
eu coloquei, o vídeo tá lá ainda, eu coloquei um trechinho no nosso Telegram lá para as pessoas relembrarem um pouco. Tem uma sequência disso. E essa sequência não é legal pra gente. O que eles estão querendo criar? Que linha do tempo que a gente está resistindo? O planejamento deles, depois da invasão Israel-Irã, é a detonação de bomba atômica. Então são 2 ou 3 detonações, provavelmente Israel detonando no Irã. Aí tem uma mobilização mundial, com a China fazendo a intervenção. Isso eu falo nesse vídeo lá em 2020. A China fazendo a intervenção, a China e a Rússia, junto com os Estados Unidos, todo mundo chega no acordo de cessar, parou, aqui já foi demais. Nesse meio tempo, os países decretam como se fosse uma lei marcial, por causa dessa confusão. Então, em lei marcial, o governo tem o controle, certo? De tudo. Começam a passar as coisas durante esse período do que interessa. As coisas parecem que vão voltar ao normal quando se estoura aí sim um terceiro grande conflito. Mundial. E aí nada interessante para nada, porque daí a questão econômica, aí vai tudo pro saco, né? E a resolução desse conflito é a definição o fim, né? O fim do conflito. A resolução do conflito é a definição de uma administração mundial, só que central e homologada, ou seja, explícita. Como que isso aconteceria? Não é como, agora eu vou ter um presidente mundial, não é nada disso. Pega as organizações, tipo a Organização Mundial da Saúde, agora não tem mais, o Ministério da Saúde de todos os países respondem à Organização Mundial da Saúde. A todos os governos respondem à ONU. Entendeu? A gente tem organizações mundiais que controlam os governos. É assim que se faz um governo único, que as pessoas também fantasiam essa questão de governo único. Vamos eleger um presidente. Não é isso. Entendi. São organizações mundiais que passam a mandar, né? E aí moeda e exército e um monte de coisa. E por que isso mundial. seria ruim para nós? O ruim ou bom é como se conduz isso. Né? A mesma coisa que falam da tecnologia. A tecnologia é ruim. Não, a tecnologia é como você usa ela. Então, a condução desse governo... Se você faz um governo mundial, onde você vai levar saúde para todo mundo, educação para todo mundo, né? Saneamento básico para todo mundo, fantástico, tô dentro. Agora, se você leva um governo único para onde você quer controlar a liberdade de todo mundo, entendeu? É muito poder. Manipular. Né? Então, aí não é legal. Entendi. Então, esse é o problema. É como a coisa é feita e qual a intenção por trás daquilo. Com um monte de coisa que a gente está vendo, essa questão de governo mundial, eu falei da tecnologia, transhumanismo, né? Então, vou colocar lá o Neuralink, né? O Neuralink tem uma potencialidade fantástica de fazer pessoas que têm problemas, não conseguem andar, voltam a andar, vai curar um monte de doenças, mas também tem o potencial, da mesma forma que cura, pode tirar uma vida, pode controlar alguma coisa, enfim. Então é o uso que você faz daquilo. Eles sempre vão pegar uma causa, vou voltar lá no começo, sempre vai pegar uma causa justa e um motivo nobre para manipular. Isso também é uma das táticas mais manjadas, né, do governo oculto, que é o problema, reação, solução. Né? Eles precisam implantar uma solução para um problema. Só que eles não... Então, primeiro eles têm a solução, ou seja, alguma coisa que eles querem implantar. Só que eles não vão conseguir implantar virando para você e falando assim, então, olha, a partir de amanhã... Convencendo que é bom. Eu vou começar a controlar todos os e-mails e os telefonemas do país. Isso nunca vai passar pela população, nem pelo Congresso, nem por nenhum governo. Então eu preciso criar um problema para que você me traga a solução. Essa reação que você tenha... Você me traga e eu apresente a solução em cima da sua reação. Falo para você, excelente ideia. Vamos implantar isso. Então, por exemplo... Que é o problema da liberdade de expressão hoje que está sendo... Então... Eles falam que vamos regular porque tem discursos de ódio, tem pessoas que atacam crianças, minorias e tal. Nós precisamos regular isso para melhorar o debate digital. Isso é o que eles querem. Isso que eles falam que querem. Que falam né? que querem, mas na verdade não é isso. No fundo, eles querem controlar a narrativa, o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Não tenha dúvida. Mas a forma de dizer isso, por exemplo, eu faço o seguinte, eu faço um atentado terrorista,
eu invento, eu financio, eu como governo financio um atentado terrorista, aí tem um atentado terrorista. Aí a população se fala, mas que absurdo, o que aconteceu? Quem foi que fez isso? Vamos atrás dos culpados? Aí o governo fala, bom, estamos fazendo tudo para ir atrás dos culpados, mas nós temos limites. A gente não pode rastrear o telefone, tem a liberdade das pessoas, ou o WhatsApp não dá para quebrar o código. A população fala, não, isso é um absurdo. Tem que rastrear, tem que ir atrás. Ah, boa ideia. Então vamos passar aqui uma lei onde o governo agora tem todo o mandato de rastrear todos os celulares, todos os e-mails, toda a comunicação, Então tá aqui. Para o bem maior da segurança. Para o bem maior da segurança. Solução tá dada. Exatamente o que o governo queria implantar desde o começo. Então é o problema, reação, solução. Essa tática é tiquíssima, acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. E eles não têm pressa. Isso acontece o tempo todo. A manipulação, aquela questão que eu falei do livre-arbítrio, será que a decisão que você está tomando foi você mesmo que decidiu ou você foi manipulado para tomar essa decisão? A gente é manipulado o tempo inteiro. Mas as raças, a gente recebe muita gente aqui, né, Rosa, para falar sobre raças alienígenas, né? Que estão para vir para cá para nos ajudar, né? Elas vão ajudar a gente contra a cabala escura para não deixar que aconteça esse cenário que você está descrevendo? Tá, vamos pensar junto. Quem vai vir? Por quê? Por que não veio antes? Se já está aqui, me dá a cura do câncer. Aí a gente começa a conversar. Se não está alguma coisa errada. Eu sou muito cético nessa questão. Porque estão vindo ajudar, é o senta e espera. É a terceirização do despertar. Eu preciso de alguém vir me salvar. Entendi. Quem sou eu? É a mesma coisa do Messias, o Jesus vai voltar. Igualzinho. Aguardando a luz. Igualzinho. Eu tô esperando. Eu não preciso fazer nada. Não vai vir alguém me salvar? Então eu sento e espero. Também quero. Vamos todos pra praia. Certo? Tá, se eles não vão vir, né? E é o nosso papel despertar, né? Existe como nós, pessoas do bem, que estamos despertando espiritualmente, existe como nós edificarmos uma força maior para evitar isso que você descreveu como um cenário catastrófico ao nosso ver? Tem uma frase que eu gosto muito, que é, nós somos os salvadores que nós estávamos esperando. Nós. É humano cuidando de humano. É um cuidando do outro. Só vai mudar no coletivo quando mudar no individual. É uma pessoa por vez. Tudo que acontece na nossa vida é nossa permissão. Consciente ou frequencial. Tudo que acontece no planeta é permissão de todos que estão no planeta. Consciente ou frequencial. Para mudar isso, eu preciso mudar essa permissão frequencial. Eu preciso que a humanidade deixe de ser uma criança consciencial, como coletividade. Ou que eu tenha um número suficiente de pais que queiram o bem dessa criança. Então eu preciso de mais gente despertando. Eu preciso. Eu não preciso de todos, não. Mas vai dar tempo, Lia? Porra, tem que dar, né? Então, a gente fica torcendo. Mas é uma torcida baseada na esperança, né? Que a esperança é você esperar o resultado de algo sem base nenhuma. Senão não era esperança, era probabilidade. Certo? Então, eu fico na esperança. O que eu vejo, o que eu constato, a probabilidade disso acontecer, no meu tempo de vida, para mim é pequena. Então eu volto. Quem sou eu? O despertar é individual e intransferível. O despertar, ninguém desperta ninguém, não é de fora para dentro. É de dentro para fora, certo? Certo. Então eu preciso cuidar do meu despertar. Do meu. Eu não posso tentar fazer com que o mundo desperte se eu não despertei. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu preciso cuidar de mim. Se cada um cuidar do seu despertar, o mundo muda. Consequentemente. Agora, a pergunta que eu faço é, estão cuidando?
vai mudar? E aí você se pergunta, o quão importante é que tudo mude para você? Qual o seu... Eu entendo. Eu vou perguntar qual é o seu apego com o planeta. Claro, a gente só lembra dessa vida, só lembra desse planeta. Conscientemente, é tudo que a gente tem. Só que não. Então, o despertar é isso. Quem sou eu? Onde eu estou? É você descobrir por você, não porque eu estou falando, que você não é daqui. Que o que existe lá fora é muito mais do que a gente vive aqui. Muito mais do que a gente vive aqui. É muito maior. Nós somos muito maiores do que somos aqui. Muito maiores. Ou seja, dado isso, se eu tiver esse poder interno e despertar, eu vou saber que o além é maior do que o que a gente já vive aqui. Então, teoricamente, só basta eu olhar para mim mesmo. Não é algo... Chega a ser egoísta, né? Perante o palavreado dos humanos aqui. Mas não, né? Não é se o despertar é individual, eu só tenho que me preocupar com o meu despertar mesmo. Isso. Porque quando eu for lá para fora e ver que o que tá lá fora é muito melhor do que o daqui, né? Se tiver uma guerra e tal, e por aí, eu já não estarei mais aqui. Estarei num local melhor, mais evoluído. É isso. E você vai entender que essa guerra é a escolha daquelas pessoas que estão ali. É a escolha delas. Elas Quem co-criaram. quem é você para interferir na escolha do próximo? Sim, Tá, mas você é Deus, mas ele também. Ninguém pode ajudar ninguém se não tiver ajudado a si próprio Se não tiver primeiro. condição de ajudar. Exato. é que acho que o que pega as pessoas são os nossos entes queridos que podem estar aqui no futuro, filhos, netos, Sim, bisnetos e por aí eu vai. entendo. E que você não vai ter como atuar de uma maneira 100% efetiva Sim. na vida daquela pessoa, porque você já vai ter despertado para um local melhor. Sim. E aí, então vamos para a religiosidade, que é quem incentiva isso. Vamos parafrasear Jesus de novo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quando ele está pregando e vão falar, olha, sua mãe está aí, seus irmãos estão aí, está aquela confusão, ele fala assim, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Ou seja, ninguém é sua mãe, é seu pai, é seu filho, é seu irmão. Todo mundo está sua mãe, está seu pai, está seu filho. Seu filho pode ser uma consciência muito mais antiga que você. E está ali naquele momento experienciando como uma criança que vai crescer. Que tem o seu despertar consciencial, que tem a sua responsabilidade, que não é sua. A sua responsabilidade é conduzir aquela criança até que ela tenha condição cognitiva de seguir por si próprio, não é isso? Sim. Você não cria o filho para o mundo? Sim. E na hora que você cria, qual é a sua responsabilidade? Nenhuma. Você fica como na arquibancada, torcendo para que dê certo, certo? Sim, sim. E cuidando da sua vida. O despertar é igual, não é egoísmo, é sobrevivência. E ter o seu despertar como prioridade não é em detrimento dos demais. Eu vou cuidar do meu, o resto que se dane, não é isso. Eu vou cuidar do meu e o que eu puder fazer, pelas pessoas, se eu quiser fazer, eu faço. Não é uma obrigação, eu não tenho obrigação. Eu não estou negociando. Eu faço porque eu quero despertar. Eu faço porque eu vou para o céu. Eu faço porque se eu não fizer eu vou ser... Não. Eu faço porque eu quero, eu faço porque eu posso. Se eu não puder, eu não faço. Certo? Certo, perfeito. É isso. Despertar é isso, é entender isso. E entender que todas as pessoas estão passando exatamente por aquilo que elas escolheram. Autorresponsabilidade na veia. 100%. Ah, então a culpa é minha. Não, sai dessa vida. Ninguém tem culpa de nada, é uma experiência. Você quer mudar de experiência? Começa agora, a escolha é sua. Ah, mas eu não tenho escolha. Você tem, ela pode ser difícil. Muito difícil. Nesse primeiro momento. Pode ser muito difícil. Mesmo. E muitas vezes é. Dolorido. Vai cortar na carne. Mas você tem. Vale a pena no final, né? A gente está aqui para despertar. As pessoas estão procurando missão. O que eu vim fazer na Terra? Qual a minha missão? Coisas muito elaboradas. Rapaz, o que um prisioneiro tem que fazer na prisão?
Escapar. Fim. Esperar. Não, Esperar? escapar, né? Você pegou uma perpétua. Você vai você vai- esperar. Não, perpétua não, mas... Sonho de Liberdade, esse filme aí. É o Prison Break, filho. A gente tem que sair. E como que a gente sai? Só tem uma forma de sair. Pra dentro. Despertando. A saída não tá fora, tá dentro. Genial. Tá dentro. É dentro. A saída do despertar é pra dentro. A saída é pra dentro. Então, é isso. Desperte. Desperte a consciência. Nesse caminho do despertar, alguns dogmas nossos do tipo, e meu pai, minha mãe, como é que eu faço com meu filho, como é que eu faço, e a guerra que está acontecendo, tudo isso acaba. Tudo isso cai por terra, porque você vai entender que é uma experiência e vai entender que as pessoas escolhem frequencialmente ou consciencialmente aquilo. E se você puder ajudar, que legal. Você tá levando consciência para aquela pessoa de alguma forma. Não é um assistencialismo por assistencialismo. Entendi. Você tá precisando de alguma coisa, eu tô te jogando uma sopa no colo. Não é isso. Aquela sopa dada de uma forma ou de outra, e uma vez eu posso jogar uma sopa no seu colo, mas a outra eu posso te dar muito mais do que a sopa. Se eu te dou atenção, se eu converso com você, né? Se a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, trata bem as pessoas, é educado. As pessoas acham que... eu não gosto muito da palavra caridade, mas vamos usar ela. As pessoas acham que caridade é dar dinheiro ou fazer trabalho voluntário. Podem ser duas formas de caridade. Mas a caridade mesmo, qual o seu bem mais precioso? Minha vida. Vida, traduzida, tempo. Tempo. Uhum. Escuta as pessoas. Escuta. Fala, pô, que chato, minha avó tá contando a mesma história pela 10ª vez. Escuta. Isso é caridade. Seja educado. Tem gente que tá fazendo caridade aí pra caramba e nem tá vendo. Exatamente. Eu fiz uma live, inclusive, de caridade para ver se trazia um pouco para as pessoas. Sabe o que para mim é caridade também? Porra, um bombeiro, cara. Um professor. Um médico. Que dedicou a sua vida para salvar a vida dos outros. Mas ele ganha dinheiro. Pô, mas tem que ganhar muito. Tem que ganhar muito. Porque um cara que dedica a vida para salvar a vida dos outros, ele tem que ganhar muito dinheiro. E o professor tem que ganhar muito dinheiro. Isso é caridade. A caridade está na intenção. Mas aí, só para fazer uma provocação, a diferença do bombeiro para o médico é que o bombeiro escolhe aquilo por vocação. Muitos médicos, hoje em dia, escolhem aquilo pelo poder, pelo ego, pelo dinheiro. Então, aí você também pode, o bombeiro também pode escolher por ego, não sei. Por isso que eu falei, está na intenção. Eu estou generalizando, né? Então, alguém que vai colocar sua vida em risco como um bombeiro, vai entrar num incêndio, pô, vamos lá. Ele não está fazendo pelo dinheiro. Exato. Né? Ele que não nem dá dinheiro. Então, também tem um pouco disso. Né? Ou mesmo o médico, normalmente, vai ter exceção em qualquer lugar. Pô, o cara gosta daquilo. Né? Ele tem prazer em ajudar a pessoa. Mas se ele faz pelo ego, né? Ele tá ajudando não é caridade. Sistema. Aí não é caridade. Né? Aí é outra coisa. Claro, tá na intenção. Que a gente está generalizando para ilustrar. Mas tá na intenção. Você pode ser um professor e tratar mal os alunos e querer que todo mundo se dê, ou realmente se preocupar. Tem com dois então, tipos. Então eu estou falando do que se preocupa, né? Obviamente, a essência da profissão. Certo. E você vai reparar que, então, qualquer profissão, o advogado, você vai começar a falar, o economista que está realmente preocupado, como as pessoas investem, você começa a reparar. Qualquer profissão. Então, na verdade, a caridade está na intenção e como você leva. Então, despertar é ser um bom cidadão. É ser um bom cidadão. É respeitar as pessoas, respeitar os animais, respeitar a natureza, tratar bem todo mundo. Fazer as coisas. Se não quer fazer, não faz. Mas se for fazer, faça com vontade. Né? Coloque o coração naquilo. Ou o livro que tem atrás do Lian ali. Despertar. Muito bom. Despertar, tá aqui já. Exato. Mas pegando aquele gancho que você falou quando o Ricardo perguntou sobre algumas raças alienígenas virem para ajudar a gente. Tá. Você também tem um conteúdo que você fala sobre a volta dos Anunnakis.
que seria isso, a volta dos Anunnakis? Está relacionado com a agenda de 2030? Tem um pouco. A gente tem que entender que, assim, no planeta, a gente vai chamar de terráqueo, então, quem nasceu fisicamente na Terra, certo? Então, nasceu na Terra, você é terráqueo. Mas eu falei agora há pouco que ninguém começou a sua experiência na Terra, né? Então, somos todos de fora. Uhum. Então, somos todos extraterrestres, consciências extraterrestres, que não somos consciências daqui, certo? Então, tivemos experiências em outros lugares já, na fisicalidade, em outras dimensões de outros lugares. Existem consciências de outros lugares que vieram para a Terra nessa época e em outras épocas, fisicamente e não fisicamente. Então, é daí que saem os intraterrenos, né? Ou seja, consciências que moram em locais intraterrenos ou intraoceânicos, em lugares oceânicos, na 4D, na 5D, é que a gente precisa diferenciar. Agora, uma coisa que eu falei para vocês, está no planeta Terra é fractal de alma, lembra disso? Lembro. Então está dentro dessa faixa frequencial, isso é bom entender. Aí você fala assim, bom, então o ET está lá, sei lá onde, 2.000 anos-luz daqui, vai pegar uma nave e vai vir para cá ajudar a Terra. Por quê? Para quê? Qual o interesse? Porque ele está saindo da casa dele para vir para cá ajudar a gente assim. Não estou descartando a possibilidade. Eu quero entender o porquê. Aí ele chegou aqui e vai fazer o quê? Com quem ele vai conversar? Como isso vai funcionar? Ah, ele tem um conhecimento melhor, ele pode acabar com a prisão. Tá, combinou com a Cabala? Como é que vai funcionar esse relacionamento aí? Então tem... Ah, não, mas eles são muito mais poderosos, a Cabala vai cair. Não sei. Então eu tô ouvindo esse conto, por que não chegou ainda? Tá demorando? Quando que vai chegar, então? Mas você teve as experiências, né? Tanto que o seu Sim. despertar, ele demorou um certo tempo, né? Sim. Desde quando você morava no Brasil, depois você foi morar fora. Sim. Você disse um não e depois de muito tempo resolveu deixar o seu sim. Então você viveu essa experiência também na prática, né? Sim. Então, o que de certa forma faz você não acreditar que de fato precisamos ficar esperando eles chegarem, entendeu? É que eu vou voltar para... Nós somos os salvadores que estamos esperando. Exatamente. Isso não quer dizer que Ótimo não tem ponto. consciências de fora, ou seja, que não são humanas, que estão aqui, porque tem. Entendi. Então eles não estão vindo, eles já estão aqui. Eles sempre estiveram aqui. Ah, tá. Sempre. Ninguém vindo. Já está aqui. Então todo mundo aqui. E muitos participam de governo oculto, cabala escura. Outros são neutros. Não estão nem aí porque está acontecendo aqui. Estão observando o experimento. Estão falando, pô, como é que isso funciona aqui? Legal. E outros estão a favor do despertar da consciência, poucos, tentando fazer com que a coisa funcione. Com limite de intervenção. Você não pode chegar no lugar e falar assim, vou pôr o pé na porta. Tem mais gente lá. Não é assim que funciona. Nenhum dos lados pode meter o pé na porta. A gente acha, o bem sempre vence. Que bem é esse? Quem disse que é bom, quem disse que é mal? Lembra a história da galinha e do humano? Você perguntar pra galinha, vai falar que a humanidade não é legal. A humanidade é boa ou ruim? Eu tenho argumento para os dois. Você fala um, eu falo outro. Você fala outro, eu falo um. Certo? Então, ET é bom ou ruim? Depende. Que ET? O brasileiro é bom ou ruim? O inglês é bom ou ruim? Tem gente de tudo quanto é tipo, não é? Tudo quanto é lugar. Sim. Então, de fora também. Você ser brasileiro ou inglês não credencia você ser bom ou ruim. Você ser de fora da Terra não te credencia você ser bom ou ruim. Entendi. A sua intenção. Qual é a sua intenção? Por que você está vindo? Voltamos para a intenção. Por que você está vindo? E a intenção dos Anunnakis não é boa. A gente tem que entender, mais uma vez, onde estamos, na história do planeta, aonde que os Anunnaki se encaixam. O Anunnaki é uma expressão do Zecharia Sitchin, né? Zecharia Sitchin, traduzindo lá as tábuas sumérias, os que vêm do céu, né? Então não é uma raça, é um conjunto de raças, tem toda uma confusão aí. Essa turma que deu o nome de Anunnaki, elas fazem parte de um conjunto de raças geneticistas, de antes desse ciclo experiencial nosso, do começo do nosso ciclo experiencial.
aonde eles foram colocados aqui, eles acabam vindo aqui, entre outras coisas, para gerenciar o projeto humanoide de manipulação genética da evolução do corpo humano. Então, eles participaram disso. Muitas dessas figuras, na fisicalidade, se tornam mitologias, deuses da mitologia e tudo mais, que são consciências que realmente... Claro que as histórias acabam fantasiando, né? Mas são consciências que estiveram aqui fisicamente interagindo com os humanos da época. Então, quando a gente fala a volta dos Anunnaki, tem a volta dos que não foram, né? Tem os que continuam e tem os que voltam. Então, eles estão em contato, e muitas vezes até ativamente, com o governo oculto na fisicalidade. Tá? Então, quando a gente fala a volta dos Anunnakis, existe uma parte dessas consciências que vem reivindicar o seu projeto. Ou seja, esse projeto é meu. Então, imagine, eu vou lá, faço um projetinho, saio, e aí eu volto para ver no que deu. E quando eu volto, falo, opa, isso aqui tá saindo de mão, isso aqui é meu. Só que não dá mais para falar, isso aqui é meu e ficar de boa, entendeu? A gente já tá num... Outro nível. E tem outras consciências de outros lugares, enfim, a coisa meio que deu uma desandada aí para eles. Então tem uma conversa nos bastidores aí de governo oculto, enfim, de que história é essa, de que a experiência é sua. Mas eles estão mesclados. Tentando, essas consciências estão aí mescladas. Mexer os pauzinhos. Isso, fazendo parceria com algumas facções de governo oculto, enfim. Tem uma politicagem acontecendo aí por trás. Isso parece um pouco mais distante das pessoas, realmente pode ser, porque carece de mais informações. A resposta que eu estou dando aqui é muito vaga, é muito superficial. Mas dá para ir... Precisa de uma semana para conversar, mas dá para destrinchar essa questão de Anunnaki, quem são. É importante entender essa definição, Zacarias Sitchin, quem foi, por que teve essa definição, aonde que encaixam os Anunnakis na história. Tem muita coisa legal para pesquisar. Uma segunda conversa com o Lian pode ser sobre isso, né? Exatamente. Podemos falar deles. E o despertar galáctico que você tem aí, uma maneira de você ajudar o pessoal, né, nesse despertar da consciência. Se quiser comentar como que funciona. Legal. Lá no Educação Consciencial, né? O site acho que é o lugar mais fácil para as pessoas, ou o Instagram, né? educaçãoconsciencial.com.br ou ED Consciencial, Ed Consciencial. O que a gente faz é levar informação e ferramenta para as pessoas. Então eu vou levar informação em termos de curso, livros, workshops, palestras, eventos presenciais, online. Levar informação e ferramenta para que você transforme essa informação em sabedoria, ou seja, aplique essa informação. E as ferramentas para acelerar esse processo. Então, a série do Despertar Galáctico são 5 cursos. Eles estão todos online agora, então dá para fazer de qualquer lugar do mundo, em casa, maravilhoso. O primeiro é gratuito. Então, fica lá me aguentando 10 horas falando na sua orelha sobre diversas coisas, vida extraterrestre, linguagem religiosa, física quântica, um monte de coisa para trazer informação. E nesse meio, ferramentas, né? Então, tem um procedimento... No terceiro curso tem um procedimento de quebra de contratos, depois que você já entendeu o que é contrato, o que são essas amarras frequenciais. Então, gradativamente, né, a informação vai escalando e trazendo algumas ferramentas para você trabalhar com isso. Sempre um livro atrelado, né? Dentro dos 11 que a gente lançou, sempre tem um livro atrelado a esses cursos. E os outros que nós temos lá, o Despertar 2.0, que a gente chama de Universidade do Despertar, dá um apelidinho, né? Tem mais de 15 professores dentro e fora do Brasil, como eu falei, tem nutrição, tem um monte de coisa, mas também fala de espiritualidade, também fala de Anunnaki, também fala de outras coisas, né? Então a gente tem para as diversas diferentes interesses, né? A pessoa entra, eu prefiro ver vídeo, eu prefiro ler um livro, eu prefiro evento presencial, eu prefiro online, eu prefiro ao vivo, eu prefiro gravado. Então a gente diversifica. Para atender todo mundo. E dentro dessa diversificação, eu trouxe para vocês aqui esse lançamento do nosso segundo livro infantil. Então, eu vi que chama vocês Encantados, que legal, Guardiões da Natureza. E esse livro tem uma coisa especial, porque ele vem com as crianças das pessoas que participam do nosso projeto Semente da Vida. O Semente da Vida é um projeto muito especial, que é a reconexão com Gaia, com a natureza. A gente perdeu essa conexão com os devas, com os elementais. Claro que a gente usa os arquétipos para explicar isso, mas tem a parte racional de entender o que é isso. Né? E a gente costuma dizer que ninguém desperta
sem a permissão de Gaia. Por que isso? Nosso corpo é feito da natureza, nosso corpo é feito de Gaia, nós habitamos Gaia. Então a gente precisa estar em harmonia com o nosso corpo e com a natureza. E o projeto Semente da Vida traz isso, traz o conhecimento, traz uma iniciação. Dentro do nosso conceito de iniciação, é levar um conhecimento com responsabilidade. Então a gente tem um compromisso de responsabilidade no uso desse conhecimento. E os filhos de quem participou do curso, a gente fez os sementinhas da vida. Que legal. Para as crianças. E um dos exercícios para as crianças foi contação de história. Foi o último exercício. O nosso querido Lael Fonin, que deixou a gente em setembro do ano passado neste plano, mas está trabalhando do outro lado. Sim, exatamente. Ele começou a história, as crianças continuaram e eu terminei. E dessa gravação, eu e o Lael escrevemos esse livro, baseado na história das crianças, e que está muito legal, tem a ver com os elementares da natureza e tudo mais. Então a gente está lançando agora o Encantados. Que legal. Pô, parabéns, hein? Sensacional. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais aí, tá na descrição do vídeo também as formas que vocês encontram aí a educação consciencial do Lian. E você acredita que vai chegar um dia onde nós vamos ter materiais bacanas como esses nas escolas para que a gente possa instruir as crianças para que elas virem adultos antes do que nós viramos, do ponto de vista de despertar? Será que teremos crianças já adultas, enquanto hoje em dia temos adultos crianças? Vai demorar, hein? Um futuro próximo. Alguns países trabalham isso melhor que outros, né? Então, dentro da humanidade como um todo, a gente tem alguns países que trabalham isso de uma forma diferente. Eu tenho uma experiência em casa, né? Uhum. Uma filha brasileira que estuda no Canadá, então eu tenho a comparação, pelo menos, dessas duas escolas. Também estudei nos Estados Unidos, tenho um pouquinho mais de noção, converso com amigos, com filhos em outros lugares. Então a gente observa o que as crianças estão aprendendo, como estão aprendendo. Então, aprendem de forma diferente. E até dentro do mesmo país, né? Escolas diferentes, professores diferentes. Então tá na mão dos professores também, né? E na mão dos pais. Uhum. Porque a educação da criança é responsabilidade dos pais, não dos professores, né? O professor leva a informação, os pais educam, né? Deveria ser assim, pelo menos, né? Então, quais são os pais que estamos entregando para essas crianças? Não as crianças que estamos entregando para os pais, né? Então, a educação consciencial trabalha com os pais e agora ajudando os pais na educação dos filhos com os livros infantis. Agora, perfeito. Para ir para a escola, nós temos, inclusive, um próximo livro que eu escrevi com o Lael, que tem a ver com ecologia, que um dos nossos projetos é entrar nas escolas através do livro de ecologia, que é um assunto que interessa para as escolas. Então, qual é a forma de termos crianças mais maduras consciencialmente? Formando bons cidadãos. Não necessariamente a gente precisa ter espiritualidade na escola, ou falar de outra dimensão. Não. Os pais, claro, em conjunto com a educação na escola, com a informação que traz na escola, ensinando a respeitar os próximos, a respeitar e conhecer a natureza, como as coisas funcionam, na verdade, sendo educadas. Então, veja que o que eu estou falando depende muito mais dos pais do que da escola, mas a escola dando seguimento para isso é extremamente importante. Então, formar bons cidadãos. Então, reciclar o lixo, respeitar os animais, né? É isso. Que é básico, é né? É o básico, que a gente já deveria estar fazendo no mundo inteiro, né? Que muitas vezes a gente tenta fazer, mas aí o dia a dia, né? Olha como as coisas funcionam. Aquela pessoa que eu falei, acorda às 5 da manhã para trabalhar, volta às 10 da noite. Que tempo ele tem para criar a criança? Para educar a criança. Muitas vezes a criança se educa sozinha na rua, né? Ou na escola, ou com os amigos, ou sei lá onde. Para educar a criança dele e a criança espiritual dele, né? Como é que faz? Para eu despertar e ainda educar um filho, uma filha. É difícil, ninguém está falando que é fácil, não. E as escolhas são complicadas. Mas quando, mais uma vez, a gente entende quem nós somos e aonde estamos, não fica mais fácil. Mas pelo menos a gente entende como fazer, por que fazer, quando fazer, e já para de sofrer um pouco com esse processo. Não fica tão sofrido, não fica tão árduo. sofrido. Continua sendo difícil, trabalhoso, mas tira o sofrimento. Por isso que você já deve ter escutado, o sofrimento é opcional. É meio cruel falar isso, mas muitas vezes para alguém... A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Sofrimento é opcional.
a raiz disso está no despertar. Eu posso sentir dor, mas eu sei por quê e muitas vezes até escolhi aquela dor. Porque eu sei por que eu estou passando aquilo, porque eu sei onde eu quero chegar. Né? Então, o sofrimento só é opcional quando você tem consciência. Exato. Então, voltamos para a maturidade consciencial O novamente. problema é você sentir uma dor que você não sabe por que ela tá lá. Também. Aí você sofre. Ou não saber como se livrar daquilo. Como Ou não, reverter ou não aquela entender situação. o que está acontecendo. Não saber nem de onde que está vindo, que situação é essa que está me causando isso. Por que isso tá acontecendo comigo? É, exatamente. Porque a gente não se conhece, não sabe quem é. Nossa. A gente não sabe quem é. Show de bola, hein, Rosa? E qual a palavra, hein? A palavra despertar consciência. Vamos perguntar para ele. Pode ser. Se a gente pudesse definir aqui, porque a gente gosta de passar uma palavra-chave pro pessoal lá de casa para a gente ter um feedback de quem que chegou até o final da conversa. Tá. Que 2 horas praticamente de Legal. conversa. Legal. Se a gente pudesse resumir pro pessoal escrever nos comentários tudo que a gente falou numa palavra, num conjunto de palavras, Tá. o que você colocaria? Autoconhecimento. Pô, Boa. fechado, galera. Ou seja, quem tiver aí até o final, igual o Liam falou, escreve nos comentários pra gente saber que você chegou até aqui. Autoconhecimento. Exatamente. A gente também deixa uma mensagem aí de paz aí para todo mundo que está passando por algum momento difícil aí no mundo, né? Tem bastante gente que assiste a gente lá de Israel. A Karen, inclusive, é uma seguidora super assídua aqui. Entregou já um rams aqui pra gente. Várias mensagens positivas. Então, um beijo no coração dela, de todo mundo que está nos acompanhando. Que pode estar sofrendo, né, nesse momento. Exatamente. E que esse ambiente aqui, acolhedor... E no Irã não tem fãs no Irã porque lá tem um controle, né? Então não chega a mensagem. Exato, mas para todo mundo que está aí passando por uma situação difícil, a gente deixa a nossa mensagem e que o Liam aqui e as mensagens de hoje aqui com o Liam Arelim tenham sido de alguma forma um catalisador aí para você, né? Isso aí. Poder pensar um pouquinho para dentro de si e para esse despertar. Então digitem aí autoconhecimento. E se você tiver alguma mensagem final que está dentro do seu coração que você gostaria de passar para o pessoal, a câmera é toda sua ali. Não, legal. Eu vou falar para as pessoas assim, ó, se você chegou até agora, provavelmente você, mesmo que você tenha raiva de mim, você segurou um pouquinho, né? Das minhas provocações. Imagina. Mas eu vou explicar uma coisa para vocês. O questionamento é um ganha-ganha. Se você questiona e você pesquisa e você descobre que o que você acredita e o que você sabe é realmente daquele jeito que você achou e não do jeito que se foi apresentado, você ganhou. Você ganhou um reforço naquilo que você acredita, você ganhou um reforço naquilo que você sabe. Agora, se você pesquisou, se você foi atrás, experienciou e descobriu que as coisas não são exatamente como você achava, que existe um conhecimento que te serve melhor, e você tem que mudar de direção e mudar de opinião, você ganhou de novo. Porque em vida, em tempo, dentro do despertar, nessa encarnação, você conseguiu perceber que existe uma forma melhor de fazer as coisas do que a forma que você vem fazendo. Então, o questionamento é um ganha-ganha. Eu sou apenas uma pessoa que incentiva o questionamento. Não sou dono da verdade, não sou guru. Eu só incentivo o questionamento e espero que vocês venham com a gente nessa, na educação consciencial, questionar, tá bom? É isso Show de aí. bola. Questionem, pessoal. Muito bom. E Para quem chegou também, dá um like, se inscreve no canal, é sempre bom falar, né? A gente sempre deixa pro final, para não ser aqueles canais chatos lá que já, né, no começo já fica falando, pô, se inscreve no canal, dá um like. A gente sempre fala, se esse conhecimento atingiu você de uma maneira positiva, imagina que legal se puder atingir aí alguém que você ama, um amigo, um familiar. Então, compartilhe esse vídeo. E continue aqui sintonizado no Liam Podcast. Live Now, a vida é agora, né, Rosa? A vida é agora. Vamos Muito dar um obrigado, tchau lá. hein, pela presença, viu, Liam? Bom, obrigado Até a a vocês, próxima cara. pra gente falar de... Vamos falar de Hanukkah na próxima, Boa, hein, Rosa? vamos. Das origens. Fechado. Combinado. Valeu, galera. Valeu. Tchauzinho aqui, Liam. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima.